cavalo me trouxe vida, me trouxe alegrias. Eu saio da minha empresa, eu sou um homem. Eu entro naquela porteira ali e muda tudo para mim. Eu rejuvenesci 20 anos. Graças a Deus, eu moro aqui na fazenda, eu vivo aqui na fazenda, junto com meus animais. É muito diferente você morar aqui nesse paraíso que a Mari sempre fala, né, do que morar onde nós estávamos morando, no centro da cidade. A Cabanha Rigorosa investe na criação de cavalos crioulos há 20 anos. Trabalha com um número reduzido de éguas, mas com muita qualidade. A propriedade fica no município de Chapecó, em Santa Catarina, a apenas 10 minutos do centro da cidade. Então eu vou para minha empresa de manhã, daí a Mari toma conta de tudo aqui. Tem função o dia inteiro e muita função, mas tudo uma função que faz bem para a alma e para o coração. Quem mais se dedica à cabanha no sentido de organização, no sentido do andamento, é ela. Quando eu comprei isto aqui, não tinha nada. Aqui só tinha erva mate e eucalipto. Hoje tudo é feito de piquetes, é tudo piqueteado, tem a nossa cabanha construída. Pista para treino, tudo foi construído, tudo nós fizemos juntos, eu e a Mari. Eu acho que todo mundo deveria de ter um cavalo, porque não faz bem só para o corpo, para a mente, faz bem para tudo. Mimosa, você é minha mimosa. Fui criada, né, no lombo do cavalo, desde criança, né, nosso meio de locomoção, como nós morávamos no interior, meu pai não tinha carro, nosso meio de locomoção era o cavalo. Eu morava no interior de Guatambu, é linha Porto Chalana, e lá a gente não tinha carro, era nosso meio era o cavalo. Para a escola, para a igreja, para a venda, né? Que lá naquela época se pegava o milho, fazia a farinha e a gente ia buscar a farinha para a mãe e trazer em cima do cavalo, né? Para fazer os pães. Então eu fiquei na lavoura com meus pais até os 12 anos, aí vim para a cidade. Parei com os cavalos num determinado tempo, né? Se passou 15, 20 anos, né? E depois conheci o seu Erni e daí voltou a paixão pelo cavalo de novo. Essa égua, Jasmine da Maior, é a nossa égua que está nos dando muitas alegrias, que produziu para nós animais de ponta. Conhecer as éguas não é saber o nome. Conhecer as éguas é saber o que elas produzem. Ela tem um biotipo, mas ela me dá aquele biotipo? Entendeu? Ah, mas depende do cavalo. Não, tudo bem que a Jasmine tem o mesmo biotipo com 6 cavalos diferentes. Então ela é realmente a principal égua nossa, né? E está a prenha do Fantástico, com uma potranca ao pé, filha do Checkmate da Boa Vista, que o Lauro esteve nos visitando ontem, e ele é um jurado da BCC, gostou muito da potranca. Ele acha ela uma potranca diferente das do Checkmate que ele viu até agora, ele achou uma das mais bonitas. A Jasmine é uma égua que eu vou lhe dizer, eu agradeço ela todos os dias. Às vezes tu contrata um bom jogador de futebol, tá? Pro teu time, aquele cara vai fazer gol. E aquele cara vai lá como uma estrela e não consegue fazer gol. E o senhor Ni, quando me contratou pra cá, né, entendeu? Foi a mesma coisa, eu vim pra cá e me apavorei, né, tipo, pô, digo, imagina se eu erro, mas a Jasmine não deixou eu errar. E eu botei todo o meu conhecimento em cima dos filhos dela. E hoje, o que a Jasmine é e o que eu sou, nós agradecemos um pro outro. Se ela soubesse falar, ela ia agradecer para mim também.
entendeu? Mas infelizmente ela não fala. Dos animais que atingiram os 2 anos de idade até agora, 4 animais, todos eles foram a esteio já. E tá vindo aí a geração mais nova dela, que é um sucesso total, né? Já saíram de casa como incentivo e onde foram ganharam, né? Onde não foram campeões foram reservados. É o caso de recompensa da Rigorosa, que há poucos dias foi eleita reservada grande campeã na exposição Incentivo de Rolante. Eu que nem eu disse pro senhor Ernie, a Jasmine daqui não sai. Se a Jasmine sair, saio eu junto com ela. E eu vou cuidar dela até o último dia que o Deus quiser que ela fique aqui em cima desse gramado, na Rigorosa aqui. O objetivo do seu Ernie agora é tornar Jasmine da maior registro de mérito. Para isso, precisa ranquear os filhos dela. Ponto morfológico ela tem de sobra, ela falta ponto funcional, porque não correram ainda. E é normal disso, ela é um ego de 12 anos, o filho mais velho dela tem 6, entendeu? Então, tudo está dentro do normal. Só que com a regulamentação da BCC, para que ela vire mérito ter pontos morfológicos e pontos funcionais, ele tem 2 animais treinando no Dudu para correr agora o próximo ciclo, para que a Jasmine vire mérito. E possa, através do regulamento da raça crioula, produzir ao invés de 2, 3 potros, através de transferência de embrião. Se não fosse por esses detalhes da BCC regulamentar as éguas virarem mérito, as éguas produtoras com pontos morfológicos e pontos funcionais, o seu Ernie não teria 2 animais filhos da Jasmine treinando para correr freio. Esta égua, Valéria, é uma filha da Jasmine da maior, é uma das primeiras que nasceu dela aqui, a segunda cria dela, com o Luceiro. Jasmine da maior com o Luceiro. E a Liberdade eu botei, né, na prévia stay, que tinha 400 e poucas. Botei ela em 2020. Ela já criou 2 potrancas, uma potranca que nós estamos apostando bastante nela para essa temporada, que está aí na cocheira, depois a gente pode ver. E esse tordilho, regalo da Rigorosa, grande campeão na exposição Incentivo de Rolante. O potro não deixa dúvidas do potencial que tem. É aposta tanto nas pistas quanto na reprodução. É filho do 3º melhor macho da Expo Inter, a S. Malque Tormento. Ele sempre fez investimento em genética, né? São éguas boas, com uma linhagem muito importante dentro da raça, e hoje a gente já consegue então ter matrizes, né, do afixo Rigorosa. O seu Ernie sempre investiu em cobertura de cavalo, né? Ele fez um cavalo dele que ele está usando hoje, que eu acho importante também para uma cabanha, né? Você ter a prepotência de usar um cavalo teu. Não ser prepotente como criador, mas ter a prepotência de produzir um cavalo que você possa usar. Ganadeiro é filho do Luceiro na JT Recompensa, que é uma égua que foi adquirida do Teles lá de Lagoa Vermelha, que nos deu muitas alegrias na morfologia, né? Uma égua que ganhava todas as provas de morfologia na região aqui, na nossa região, aqui na 5ª região e no Rio Grande do Sul também. Uma égua que foi a esteio. Ela produziu o Ganadeiro, que é o cavalo hoje que foi pouco usado pela Rigorosa, mas que está trazendo um resultado muito bom. O Ganadeiro é um cavalo que cobriu 5 éguas para nós aqui, e eu botei 3 bichos dele na Expo Inter. O Mito, que já foi 2 vezes para esteio, produziu a Ofélia, que foi a esteio ano passado, que estão lá com o Dudu para correr, e produziu o Patrimônio, que é bifinalista. Foi o grande campeão em Goiânia, potranco menor, grande campeão potranco menor, e agora reservado de grande campeão potranco maior em Rolante. Tu pode trabalhar num galpão de costoneira, tá? Pode ser humilde o teu galpão, não precisa ser um luxo, mas tem que ter o capricho e a organização. Qualidades essas que Rivelino aprendeu muito cedo. Saiu de casa aos 13 anos para ajudar a família. Falei com a mãe, falei com o pai, e a gente precisava, né, de mais uma renda, né? Fechou 18 anos,
os quadros, né, me fizeram uma proposta para mim trabalhar lá com eles. Eles eram os craques no cavalo. E aí quando eles falaram para mim, eu queria ser um profissional no cavalo. E eu digo, bom, aqui é a melhor escola que tem para mim, entendeu? Né? E eu tenho que aprender para mim poder ser o profissional no cavalo. Foram 11 anos de aprendizado, onde o domador teve a oportunidade de lidar com cavalos importantes. Começando o BT Luceiro, que hoje eu cuido do filho dele aqui, BT Harmônico, Campana Farrapo, Demônica, 3 ponta Morena, 3 ponta Guapa. Então, toda essa cavalhada passaram por nós lá. Orgulhoso, né, de cuidar uns cavalos tão importantes aí. E hoje eu consigo passar a minha experiência que eu tenho para os meus cavalos que eu estou fazendo aqui na Rigorosa. O domador acomoda o garanhão para o trabalho. É um apertador, entendeu? Aqui é para mim, essas argolas, para mim botar o rédea. E aí eu trabalho ele já enfrenando, faço as duas coisas, preparo a musculatura dele e preparo a boca dele também. Agora eu vou botar o bridão nele e eu trabalho solto. Eu não gosto de trabalhar eles, né, na guia por causa dos boletos, né? Senão força demais, eles trabalham muito inclinado e eles trabalham mais de em pé. Rivelino explica que esse tipo de trabalho ajuda também na dessensibilização do lombo. Eu pego, encurto mais aquela rédea de lá, sempre começo para aquele lado de lá, tá? Aqui, aí eu encurto essa daqui, mais um pouco, quer ver? Deixa eu virar um pouquinho aqui. Aí eu trago essa aqui, mais curto para trazer o bico dele para dentro. Isso, o bico dele fica para dentro onde eu quero, né? Para dentro desse circo aqui. E aí eu trabalho, né, ele no trote e depois eu trabalho no galope, sempre fazendo ele sair com a mão certa e pata certa. Vou largar ele para trabalhar. O exercício é feito primeiro no sentido horário. Algumas voltas e o domador assovia e o garanhão imediatamente atende. Rivelino então frouxa a rédea da direita, ajustando a da esquerda. Assim o cavalo trabalha no outro sentido. Sempre a rédea de dentro é mais curta. Isso ajuda o cavalo a sair na mão e na pata certa. O senhor Ernie, quando eu entrei aqui, a primeira coisa que ele me levou foi na empresa dele. Ele me levou eu lá na empresa lá e disse para mim, Rivelino, eu trabalho com 6.000 funcionários aqui dentro. Tu olha em todo da minha empresa como é que é. E isso aqui eu quero que passe para minha cabanha. Graças a Deus, o capricho para mim nunca foi problema. Eu cheguei aqui e digo, ó, senhor Ernie, sobre isso aí o senhor pode ter certeza. Os seus cavalos vão ser bem cuidados, a sua casa vai ser bem cuidada, eu cuido do cavalo bem. Porque o cavalo, para mim, tudo que eu tenho hoje foi através do cavalo. As minhas amizades que eu tenho foi o cavalo que trouxe. Os meus patrão, se não fosse o cavalo, eu ia conhecer o senhor Ernie. Não ia conhecer nenhum de vocês aqui. E o cavalo me trouxe tudo isso aí, então eu sou muito grato a ele. Sou gaúcho natural de Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Nasci lá, comecei trabalhar aos 9 anos de idade, naquela época começava-se cedo, né? Ajudando meu pai numa empresa que meu pai trabalhava, né? E é onde eu aprendi a ser homem, é onde eu aprendi a ser gente com o meu pai e com o patrão do meu pai, que depois se tornou meu patrão. Nessa empresa eu comecei trabalhando lá, fazendo serviços gerais e tal, e eles tinham frota de caminhões que viajavam, né? Era uma empresa que trabalhava com produto colonial, comprava soja, milho, suíno, e eu trabalhei lá e daí eu me tornei caminhoneiro. Trabalhei durante 16 anos lá e acabei a minha vida, meu ciclo nessa empresa sendo carreteiro, viajava com carreta.
Aí eu saí de lá e eu montei um açougue. Naquela época era ir no campo comprar o boi, a novilha, carregar na caminhonete, eu tinha uma caminhonete, carregar, levar para o abatedouro, abater e levar para o açougue, picar e vender. Ali que surgiu o cavalo, porque eu tinha que ter um cavalo para lidar com esse gado. Em seguida, a descoberta do laço comprido e a compra do primeiro crioulo. Preto rigoroso, na época ele tinha 3 anos, era inteiro ainda. Aí ele não era marcado, chamei o Adolfinho para marcar. O Adolfinho disse, eu marco ele, mas primeiro temos que capar ele, porque senão não vai dar para marcar. E daí castrei ele, ele marcou, foi um cavalo especial. Um cavalo que a gente brinca muito com os meus antigos amigos do laço, né? Um cavalo que quando o Sr. Erni laçava e errava armado, ele chorava no final da cancha. Preto Rigoroso morreu aos 32 anos e foi enterrado debaixo desse pé de sassafrás. E é com ele que a gente quer ficar, tanto eu quanto o Sr. Erni, que a gente quer ser cremado e que as nossas cinzas fiquem lá naquela árvore abençoada junto com os animais que a gente mais ama. Feriado de carnaval com casa cheia. Seu Erni recebe amigos para o primeiro dia de campo da Cabanha Rigorosa. Eu me sinto muito feliz, muito realizado, porque as pessoas que convivem comigo, que são meus parceiros do dia a dia, que são amigos meus que frequentam a minha cabanha, eles diziam para mim, Sr. Erni, convide bastante gente, porque é carnaval. Tu vai convidar 100 pessoas, vai vir 30. Se eu convidei 100, veio 200. Então isso me deixa muito feliz. A Cabanha Rigorosa ela já impressiona na chegada, né? A estrutura, o cuidado, o detalhe. E isso também se traduz numa cartilha sanitária bem feita, numa nutrição excepcional. Há anos está sendo a que mais conquista prêmios da nossa região aqui em âmbito nacional. Nossa casa lotou, tu viu que lotou, e lotou de criadores, de pessoas que admiram o cavalo e que queriam ver da onde é que estava saindo esses animais que estão ponteando, que não é que estão ponteando, mas que estão aparecendo hoje na raça, né? Um exemplo é Patrimônio, um dos destaques do leilão do dia 14 de março, próxima sexta-feira. Já está confirmado que vai para esteio esse ano, né? O Patrimônio da Rigorosa, que ficou reservado em Rolante. É o nosso primeiro leilão. Já participei de leilões, convidado por amigos meus, criadores, né? Coloquei animais meus. Agora nós optamos em fazer um leilão da Cabanha Rigorosa, onde estamos disponibilizando um número bom de animais, que qualquer um que levar para sua casa vai ficar muito feliz. 20 anos da Rigorosa, está sendo um momento muito especial para nós. Está sendo uma emoção muito grande poder fazer esse leilão. Estou colocando 9 éguas de cria, que são éguas de ponta, que já produziram animais bons para nós, e as filhas dessas éguas estão ficando aqui. Então entra naquilo que a Cabanha Rigorosa não quer um número grande de animais, ela quer um número reduzido, mas que traga resultado. Tenho a Heroína, que é filha do Mutante, eu estou disponibilizando, porque eu estou com 3 potrancas dela na manada. Mães bastante importante, então, que vem da linhagem da Basca, da BT. A Baia Sebruna, Joana de Nazaré, o nome da égua, foi adquirida lá dos Bastos, né, que é uma égua que produziu o Lindomano, é um cavalo que foi bifinalista do freio e agora está embarcando para os Estados Unidos. Ela é mãe do Baio, que é o Pachola da Rigorosa, que também está embarcando para os Estados Unidos. E ela está deixando para nós aqui 2 potrancas, uma filha do Nublado e a outra filha do Jacinto. Ela vai prenha do Jacinto Calabaça. Além das éguas de cria, nós estamos disponibilizando animais que estão iniciando e que têm um futuro brilhante. Para quem quiser participar de provas morfológicas, quem quiser participar do freio, que vai agregar muito para qualquer propriedade, para qualquer cabanheiro, para qualquer criador. Nosso leilão é dia 14 de março, numa sexta-feira, na EFAP, né? Onde vai ter o passaporte. Então nós aproveitamos essa data, vai ser um leilão presencial, no qual eu já aproveito a oportunidade de convidar meus amigos, convidar as pessoas que gostam do cavalo
para prestigiar o nosso evento. Quem olha seu Erni tranquilo assim não imagina que é hoje um dos diretores da Expresso São Miguel, uma das maiores transportadoras do país. Graças a Deus é uma empresa muito organizada, São Miguel é uma empresa grande, né? E conhecida nacionalmente. Com a sucessão, o filho primogênito já assumiu boa parte das responsabilidades. E eu estou conseguindo me dedicar um pouquinho mais à minha fazenda, meu gado, meus cavalos. Profissionalizamos um pouquinho mais a nossa cabanha. Hoje nós temos uns campos aqui de tifto que vocês puderam ver, que é uma maravilha. No inverno nós temos o azevém, que é uma maravilha. Mas fora isso, os potros e as potrancas e as éguas dele têm que comer ração. Né? Tem que ter suplemento. Potros comem uma ração específica para potros, né? Preconizando o crescimento, desenvolvimento ósseo, muscular e ligamentoso, que seria a fase mais crítica da criação de equinos, né? Então é um foco importante da cabanha rigorosa em preparar esses animais para a morfologia. Sempre muito bem criados os animais, não confinados, mas bem criados, que é diferente também. Estávamos juntos já há 10 anos, nós não tínhamos feito o nosso casamento. E era uma coisa que eu queria e a Mari queria. Optamos sempre de fazer o nosso casamento na cabanha, esse era o nosso objetivo. E de nós entrar montados. A Mari veio montada na Lenda e eu vim montado na Ofélia. Foi muito especial nós casarmos aqui, porque aqui a gente construiu a nossa história, né? Reconstruiu a nossa história. A égua que levou a noiva para o altar é também a parceira de cavalgadas. Hoje é minha mimosa, é a Lenda da Rigorosa. Falou em montar, ela está aí do lado, ela gosta de recolher o gado, ela gosta de trocar o gado de piquete. A gente normalmente tira sexta-feira para isso. É uma lida que a gente faz com amor e daí não fica cansativo. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o episódio tanto quanto a gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal, é super importante pra gente. Até o nosso próximo encontro. Programa Cavalos. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci, excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade, esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho. Todos que gostam de cavalo como eu vão entender a minha vontade de dirigir uma Rampage. Um motor de 272 cavalos que fazem dela a picape mais potente do país. Bora, gente! Vamos botar essa cavalhada pra correr. RAM é no grupo Nissul Gala.